Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Pizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 17 de novembro de 2015, terça-feira. Vamos então ver como se comportou o nosso mercado. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. A gente pode perceber que a gente teve uma alta de 0,86, mas a alta ao longo do pregão foi mais intensa do que isso. O mercado, por um momento, aparentava estar se definindo num movimento para cima, saindo do padrão de contração que a gente tem desde o início aqui de novembro, né? Mas a gente perdeu bastante força no finalzinho do pregão e ficou essa sombra superior sem conseguir fechar acima desse topo. Então o cenário não se consolidou, né, no impulso altista. Então não há um viés lá muito forte para o próximo pregão, né? Então a gente segue dentro daquele cenário de mercado contraindo e por conta disso fica bastante difícil dizer para onde ele vai, porque os movimentos ficam mais erráticos. Eu ainda vejo um viésinho um pouco mais altista, mas nada muito significativo. No mini índice, nós tivemos ontem no finalzinho do pregão o rompimento desse retângulo, né? O que estabelecia um viés um pouquinho mais altista para o pregão de hoje, na minha leitura. A abertura de fato foi em gap de alta. A abertura logo perdeu força. O mercado até se enquadrou aqui para um cenário de setup fechamento de gap, já que as bandas já estavam abertas. Não foi nenhum cenário setup muito forte, mas dava para operar. E uma vez que o mercado bateu na média móvel de 9, não rompeu, e começou a voltar a subir, era a gente sair no 0 a 0 ou estabelecer um stop protetivo aqui, saindo com, no caso aqui, uns 100 pontinhos de prejuízo. Uma vez percebido que o mercado não teve força para buscar a linha d'água, né, e começou o movimento lateral, o esperado era uma movimentação lateral, a maior parte do pregão, consolidando os preços próximos à resistência e com isso até armando um cenário favorável a um rompimento mais no final do pregão. Essa foi a leitura que a gente fez no início do pregão, né? E o mercado quase cumpriu o script direitinho. A gente teve um candle de força rompendo essa consolidação mais para o finalzinho do pregão, sinalizando compra, só que o mercado na volta, nesse processo de pullback, que era para desacelerar ao se aproximar dessa linha aqui que foi rompida, o mercado passou a acelerar. Rompeu a média móvel de 9, rompeu a média móvel de 21 períodos e com isso foi configurando um cenário de rompimento falso e a gente sabe que o mercado vai na direção oposta após a gente ter um rompimento falso. Então a gente vê que o futuro perdeu bastante força. E por isso é que eu não vejo um viés tão claro no pregão de amanhã. A gente teve esse rompimento falso no finalzinho do pregão de hoje. Agora, o que a gente faz? Bom, agora a gente desenha uma resistência aqui. Vou fazer já assim. O pregão de amanhã será uma incógnita. Bom, no mercado americano, que ainda opera nesse momento, a gente está vendo aqui o gráfico do Dow Jones. Vamos começar pelo gráfico do S&P 500 futuro. Por conta do forte engolfo de alta que a gente teve depois de testar essa zona que era alvo para esse movimento de queda, né, com esse forte engolfo de alta, a expectativa era de alta, ser confirmada pela superação da máxima do engolfo, coisa que aconteceu hoje. Só que a gente tinha esse obstáculo das médias, que foi o que segurou o mercado aparentemente até agora. A gente tem aqui um doji. Isso aqui não é cenário para venda, tá? Mas o mercado pode trabalhar um pouquinho aqui até se definir. Eu acredito que vai conseguir romper. No momento que a gente vê o mercado americano passando por cima dessas médias todas, provavelmente ele engrena um movimento de alta em busca do topo histórico. O mesmo a ser dito no gráfico do Dow Jones. Se o mercado americano começar a ceder, o gráfico do Dow Jones tem mais espaço para movimentação de queda e o alvo que a gente teria seria o topo de setembro, coisa que já foi alcançado no S&P 500 futuro. Okay? Bom, no dólar, a gente identificou no finalzinho da semana passada a entrada de pressão compradora no dólar. Tá? Vamos olhar o gráfico intradiário direto. Só que a gente tinha uma zona de resistência a ser rompida no topo do dia 6, que não foi rompida no pregão de ontem. O mercado testou e inverteu a tendência para uma tendência de baixa. Então definiu um bom ponto aqui para rompimento, seria o rompimento dessa zona que colocaria o dólar realmente no movimento de alta. Daí provavelmente para buscar no gráfico diário
a resistência dessa congestão. O dólar não conseguiu produzir esse movimento. Tá? Hoje, inclusive, teria gerado uma operação de venda para o rompimento de primeiro movimento, que foi estopado, tá? Pela média móvel de 9, dentro do meu modelo, pelo stop de entrada, pelo método Leandro. E a gente teve um dia sem direção no dólar, tá? Mas que estabelece um suporte neste ponto, e resistência no que era a linha d'água. Aqui. Tá? Mas o ponto crítico continua sendo o movimento de alta, o rompimento desta região e, agora, a parte do pregão de hoje, o movimento de queda, o rompimento da mínima do pregão de hoje. Tá? Do ponto de vista de gráfico diário, o dólar está naquela bagunça. A gente precisa realmente, do ponto de vista de gráfico diário, ou do rompimento dessa zona ou do rompimento dessa. Então, nada mudou. O juro mantém também, basicamente, o mesmo cenário. Bandas continuam bem fechadas. A gente ainda não teve um sinal forte de abertura de bandas e de início de movimento direcional. Indo para as ações, a Vale prosseguiu no movimento de queda como esperado e agora alcança o fundo de agosto, a região do fundo de agosto, mas não tem qualquer sinal de reversão. Tá? Provavelmente no pregão de quarta-feira, amanhã, segue em queda. No intraday, né, a gente teve uma barra elefante bem bonitinha no começo do pregão. E o fechamento da Vale hoje, tá, permite um opening power breakdown no pregão de amanhã. Tá? Então, fiquemos atentos. A Vale 3, por sua vez, com a movimentação de hoje, está rompendo o fundo de agosto. Como o mercado já tinha batido no suporte, tinha segurado aqui um pouco, isso aqui pode ser considerado um trade para venda, realmente. Tá? Só que eu acho que tem uma certa distância para a média móvel de 20 períodos, não teve lá muito volume, então não é o trade mais ao meu gosto. Tá? Mas está rompendo um suporte importante. A BRAP, a gente vem falando da BRAP, né, que fez um movimento similar e era a minha preferência, segue no movimento de queda. Tá? Não há ainda sinal de reversão para essa queda. Está fazendo um movimento muito mais fluido do que o da Vale. Tá? Petrobras ficou um gráfico complicado. Né? A gente teve uma sinalização de venda na PTR4 anteontem, no pregão do dia 13, sexta-feira. Né? E o papel ontem fez um forte movimento de alta, hoje deu continuidade desse movimento de alta e acabou gerando stop para o método Leandro, para o meu modelo também. Mas eu não vejo ainda claramente um cenário de rompimento falso. O rompimento falso para mim ficaria mais claro se o mercado rompesse essa máxima. Tá? Transferindo isso para o intraday, seria o rompimento da máxima de hoje. Daí, esse rompimento abre espaço para uma movimentação altista ampla, que pode ser aproveitada no intraday, talvez até carregada para gráfico diário. Tá? Isso aqui não tem cara de pullback, porque esse movimento aqui é forte. Tá? E esse contra-movimento de hoje, que não é nem dá para dizer muito que é contra-movimento, ele é meio neutro, ele é dúvida. Então, para ficar com uma cara de que isso aqui fosse um pullback, seria importante a gente ter uma porrada para baixo. O mercado falando, não, isso aqui não vai subir. Não é o caso. Tá? Então, o cenário da Petrobras ficou meio bagunçado. Meio não, completamente. Mas, do ponto de vista intraday, vendo aquele rompimento, a gente pode ter um trade, se a coisa flui bem, a gente poderia até tentar carregar a operação em busca aqui do topo do início de novembro. A PTR3 também faz o mesmo cenário. Aí também poderia gerar o mesmo trade. Talvez até de forma mais interessante que a PTR4. O setor de siderurgia, Gerdau fez um movimento estranho. Né? Fez um forte movimento de queda do dia, que a gente até aproveitou para uma venda. Só um instantinho, pessoal. Perdão. Bem amador, mas ok. A gente teve um rompimento de linha d'água no início do dia, que deu um belo trade. Depois o mercado inverteu completamente. Né? Mas isso foi o suficiente para, dentro dos modelos que a gente segue, a venda que se ocorreu aqui na confirmação do rompimento do dia 12, alcançar o alvo, caiu mais de 8%. E apesar de toda essa alta, o mercado ainda está abaixo do suporte, que foi rompido. Tá? Então, eu ainda vejo um viés baixista na Gerdau. Vamos aproveitar e olhar a Goal, que deu venda ontem. A Goal caiu quase 9%, também já alcançando alvos aí usuais para os nossos modelos, e não há sinal de reversão. Esse candle não me parece exaustão. As bandas recém começaram a abrir, tem espaço para cair,
provavelmente vai cair mais. Tá? CSNA acionou a barra branca ignorada, então sinalizou uma venda. Tá? O ideal ainda seria trabalhar o stop aqui em cima. Ainda não deslanchou o papel, mas acredito que vai deslanchar para baixo. Tá? Eu fico bem atento também a CSNA para oportunidades de day trade. Tá? Talvez para um rompimento de linha d'água inicialmente, mas dependendo se o mercado conseguir romper essa zona aqui sem estar esticado, daí sim deve dar um baita trade, porque a simetria puxa um movimento vertical. Então, cenário interessante. A Uzi Minas também confirmou a venda, vai caindo, tá? E também não tem cara de vai parar esse movimento de queda por aí. Então o setor de cirurgia realmente está sofrendo bastante. Setor bancário, Bradesco, parecia que ia gerar uma compra de swing trade. Né? Ela chegou a operar acima aqui dos 22,50, tinha bastante volume, mas no finalzinho do pregão devolveu tudo, fechou cravado nos 22,50. Não tivemos rompimento. A gente tem aqui um cenário de gap de fuga? Sim. A superação da máxima seria um ponto de entrada? Seria. Mas o fato de estar travado aqui para essa resistência é meio ruim. A gente fica atento. Acho que tem boas chances de Bradesco conseguir fluir, mas ainda não ficou completamente claro esse movimento. Itaú também tentou o rompimento da sua respectiva resistência e também não conseguiu fechar rompendo. Isso dificulta até uma segunda tentativa, né? Porque agora a gente tem que fechar acima dessa sombra, vale a pena, já começa a ficar meio próximo dessa faixa de resistência aqui. A resistência principal, no entanto, para mim, é a do gap, aqui em cima, por volta de 32, onde também está passando a média móvel de 200. Então, eu não ignoraria um rompimento dessa faixa, desde que houvesse volume nesse rompimento. O Banco do Brasil também fez um movimentozinho de alta. Para mim, com isso, consolida como suporte mais importante a curto prazo a faixa dos 16,80, 16,75. Tem jeito de prosseguir no movimento de alta em busca dos 18,50. Só rompendo 18,50 que clareia o cenário para um movimento de alta. Tá? E o rompimento desse fundo aqui é que pode colocar o papel numa rota baixista, de forma tecnicamente mais clara. Outros papéis, não teve muita coisa hoje, pessoal, não teve mesmo. Braskem chamou a atenção porque finalmente alcançou os R$25, mas não sinaliza a venda ainda. A única coisa que tem aqui que pode sinalizar um topo é o pico de volume que está associado a inversões de movimento. A gente não tem candle nesse sentido, a gente não tem distância para a média móvel de 21 períodos significativa. Mas bateu nos 25, alcançou um alvo, bem possível que a gente comece a ver a entrada de pressão vendedora aqui para frente. Outro que atingiu o alvo foi a MRV3, a gente discutiu esse papel, foi um papel comentado por uma compra a partir do dia 11, alcançou o primeiro alvo aqui em R$9, já está um tanto distante da média móvel de 21 períodos, mas talvez siga em alta, daí o próximo patamar de alvo seria os 9,50. Vamos ficar atentos então ao MRV3. Profarma, que a gente discutiu ontem como um belo exemplo de retorno à média do tipo curto, produziu um belo movimento de alta hoje, mais de 10%, quase 11%, e deve continuar essa movimentação indo em busca do topo de novembro. STC3 chamou bastante atenção hoje, saiu aqui do suporte dos 14,85, com uma barra de ignição, barra elefante, um posicionamento interessante. Por pouco não fechou de uma forma bem bonita. Se tivesse fechado acima da média móvel de 200, para mim seria um trade forte na superação da máxima, dessa barra, apesar da proximidade da resistência. Mas como fechou um pouco abaixo, isso dificulta um pouco o cenário. Mas ainda assim tem boas chances de prosseguir numa movimentação altista acima da máxima de outubro, se houver a superação da máxima amanhã, máxima de hoje amanhã. Vale a pena também acompanhar pelo intraday. A NIM3 também, a NIM3 não, quem foi? Caramba, esqueci agora qual foi o papel, fez uma movimentação meio forte. Esqueci, deixa pra lá. Outro papel que chamou a atenção no dia de hoje,
um outro que não é esse que eu esqueci, foi Mills. A Mills tentou o rompimento e parecia que ia romper realmente a faixa dos 4,40. Operava próximo da mínima até o início do final do pregão, com um belo volume. Então entrou uma forte pressão compradora que abortou esse movimento e dificulta agora um cenário de rompimento baixista, porque essa sombra, na minha leitura, exige um fechamento abaixo dela, para a gente considerar essa zona aqui rompida. Então o papel não conseguiu romper. Isso aumenta as chances do papel acabar desenvolvendo uma simetria altista, a ser confirmado daí pelo rompimento dessas máximas aqui. Está um pouco distante disso, mas se o mercado conseguir romper essas máximas, provavelmente busca este topo e daí a gente tem a marcação de um grande fundo duplo, que teria como alvo de prazo maior a zona dos 9,50. Mas eu não vejo trade a partir desse candle aqui. E o pregão de hoje foi isso que aconteceu de mais interessante. Encerro por aqui então. Agradeço a audiência de vocês. Até a próxima.